Graça e paz, meu querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você mais uma vez aqui em nosso canal Movidos por Missões. Você é muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber uma notificação do YouTube assim que eu postar vídeos novos. Não deixe de compartilhar, de curtir, de postar os seus comentários. Tudo isso é muito bem-vindo e nos ajuda a propagar a causa missionária e a palavra de Deus aos confins da terra. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu convido você a abrir as Escrituras na segunda epístola de Timóteo, epístola pastoral, né? Segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias aos homens fiéis que sejam capazes também de ensinar aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora queremos te louvar e queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida e por estarmos diante de uma palavra tão poderosa que é a tua palavra. Que na medida que esta palavra for sendo pregada, Senhor, que o Espírito Santo fale através dos meus lábios e fale aos nossos corações, a começar no meu. E que, Senhor, aonde esta palavra tiver a possibilidade de entrar, que ela venha, Senhor, dividindo juntas e medulas, e que ela venha fortificando o coração dos teus filhos nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de perseguição. Nos abençoa, seja comigo, seja com o meu lar, seja com as famílias e seja com a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos falando sobre o combate, sobre o bom combate da fé. Nós estamos aqui diante da última carta do apóstolo Paulo, já no corredor da morte, pronto para morrer. Ele poderia estar se lamentando, ele poderia estar criticando aqueles que o abandonaram na Ásia, ele poderia estar frustrado, decepcionado, mas ele não, ele está com o coração cheio de vida e desejoso que também Timóteo combatesse o bom combate da fé. Ele prepara Timóteo, ele auxilia Timóteo nesses últimos dias deles de vida, preocupadíssimo com a saúde da igreja, com a igreja em tempos cruéis de perseguição. O apóstolo Paulo já preso, aguardando a sua morte, né? Aí você vê logo em seguida, nessa epístola pastoral mesmo de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz assim: eu já estou sendo derramado por oferta de bebida, já está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Era um período de intensa perseguição. Meus irmãos, os historiadores dizem que Nero, de fato, foi um imperador muito cruel, megalomaníaco,
louco, né, que matou várias pessoas da sua família, até a sua própria mãe. Este jovem, ao assumir o Império Romano, irmãos, com 17 anos de idade apenas, já se deu por presumir que a igreja passaria por tempos de intensas e duras e cruel perseguição. E foi exatamente isso que aconteceu. 10 anos depois, né, de reinar, no ano 64, precisamente no dia 17/7 de 64, depois de Cristo, Nero aí incendiou Roma. Irmãos, os historiadores dizem que esse incêndio durou 7 noites e 6 dias. E o que fazia este homem em meio ao incêndio? Subiu para a torre, vestido de rei, e ali, tangendo a sua lira, contemplava as gargalhadas e feliz com o incêndio de Roma. Ao terminar aquele incêndio, irmãos, dos 14 bairros que ali haviam, 10 deles foram completamente devastados, destruídos, ficaram em cinzas. E o que fez Nero? Ele colocou a culpa nos cristãos. E o apóstolo Paulo foi acusado de ser o mandante desse incêndio. Os historiadores também dizem, irmãos, que faltou madeira para crucificação de tantos cristãos crucificados ali com requintes de crueldade. Os cristãos eram brutalmente, irmãos, assassinados. Uma perseguição sangrenta. Eles eram cobertos de piches. Eles eram incendiados para iluminar Roma. Milhares e milhares de cristãos foram presos em postes. Perseguição severa. E era esse o contexto que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola a o seu amado filho na fé, Timóteo, jovem pregador, missionário. Timóteo ali enfrentava diversas adversidades. Essa forte perseguição aos cristãos se desencadeava em Roma ali através desse imperador e também as lutas internas dentro da igreja. Sim, um evangelho fácil, um evangelho herético, um evangelho que não era um evangelho, e sim um evangelho ajustado para trabalhar ali na aceitação dos seus ouvintes. E muitas coisas ali enfrentava Timóteo e Paulo nos seus últimos dias de vida. Estava preocupado com a saúde espiritual da igreja. Estava preocupados com os cristãos e nada melhor, irmãos, do que ficar ali escutando aos pés do seu pai na fé, Paulo, as verdadeiras instruções, tudo aquilo que ele aprendeu, como enfrentar aquela intensa perseguição. Afinal de contas, irmãos, o combate, o bom combate, aí vem da palavra grega agonizomai. Agonizomai quer dizer um tremendo esforço, algo extremamente árduo por parte do apóstolo. Combater o bom combate sem amargura, combater o bom combate sem desilusão, combater o bom combate sem decepção, sem se queixar que foi abandonado. Irmãos, eu fico pensando, imagina nesses 2 anos de chamamento ali, a princípio as igrejas não eram templos, eram casas-igrejas. Imagina quantas casas o apóstolo Paulo não visitou, quantas reuniões de oração, quantas curas, quantas palavras de aconselhamento. E quando esse homem vai enfrentar os tribunais por uma falsa acusação, ele diz que ninguém ali estava para a sua defesa. Imagine, meus irmãos, a decepção. Mas
Paulo canalizou isso para o lugar certo. Houve um tremendo esforço, ele sofreu de inúmeras formas e de inúmeras maneiras. Esse homem que implantou igrejas, irmãos, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, agora estava vivenciando um momento de levante tão grande, de perseguição tão grande. Ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, sofreu um naufrágio em Roma, foi picado por cobra em Malta. E aqui, meus irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, nós podemos perceber o quanto este homem foi perseguido e sofreu por amor ao Evangelho. 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, diz assim, a Epístola aos Coríntios: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim mesmo para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado, mas severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Sim, o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado em Listra. 3 vezes sofri um naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E agora, no corredor da morte, este homem que já havia vivenciado tudo isso e até o abandono de todos aqueles que deveriam estar ali defendendo ele chama Timóteo e o instrui. E diz: Timóteo, você precisa combater o bom combate da fé. É isso que ele diz na primeira epístola, no capítulo 6, no versículo 12. Timóteo, você precisa combater o bom combate da fé. Como eu combati e já estou sendo entregue por libação, daqui a dias serei decapitado. Meus irmãos, ele não se encontrava em uma prisão como a célula de hoje. A cela de hoje. A prisão naquela época era um buraco, irmãos, profundo. Era insalubre. Era algo muito cruel, que dali o prisioneiro ou saía leproso ou saía para o martírio. E Paulo ali já estava com os dias contados para ser martirizado. Mas esse grande homem de Deus, irmãos, ele diz que o combate é bom. Pasmem, parece ser um paradoxo isso, né, irmãos? Vivenciando tantas lutas, tantas perseguições, tantos desafios, e ali pronto para morrer, ele disse que o combate é bom. Sim, o combate é bom. Sabe por que o combate é bom? Porque na Epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus expôs principados, potestades, autoridades, domínios e despojou, triunfando deles na cruz. Ou seja, o resultado final deste combate já foi ganho na cruz. Quer morramos ou quer vivamos, estaremos com Cristo eternamente.
porque ele foi preparar lugar para nós, para mim, para você, para todo aquele que nele crê. E, portanto, o combate é bom porque este combate já foi vencido. E por mais que enfrentemos perseguições, e por mais que enfrentemos lutas, e por mais que enfrentemos guerras, e por mais que enfrentemos privações, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É impressionante esse versículo, eu gosto muito quando Paulo fala aos da igreja de Roma, aqui no capítulo de número 8, versículo de número 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas que coisas? Eu quero só pegar aqui a partir do versículo 34 desse mesmo capítulo, que diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Deixa eu perguntar de novo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo que não há perseguição que possa paralisar o povo de Deus ou a igreja. Paulo está dizendo que em meio à perseguição ele pode sim triunfar, ainda caminhando para a morte, no corredor da morte, ele pode triunfar e a perseguição não o separará do amor de Deus. E mais, ele vai instruir a Timóteo, seu filho na fé, a lidar com aquela perseguição, vai ensiná-lo, capacitá-lo para combater o bom combate da fé, com estratégias, com princípios. Sabe por quê, meus irmãos? O mundo não mudou. A perseguição continua implacável aos cristãos e ela se acelera dia após dia. O mundo está em guerra. Não só o Brasil, mas todas as nações. Quanto à mente cristã, contra os valores cristãos, contra a família cristã. E não há zona neutra. Não há possibilidade de ficar neutro nessa situação. É matar ou morrer. Então, ali Paulo, do seu corredor da morte, passa a oferecer o caminho das pedras para o seu filho na fé, ensinando-o a lidar com as perseguições de dentro da igreja e de fora da igreja que vinha do Império Romano. Então ele disse assim para o seu filho na fé: fortifica-te, né? É a primeira orientação que esse homem de Deus dá ao seu filho na fé. Ele disse: fortifica-te. Meus irmãos, que linguagem poderosa. Portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não é somente ser cristão, irmãos, é vivenciar, é praticar. Às vezes nessa jornada nós pecamos, erramos até feio, mas devemos correr para os braços de Deus e nos apartar daquilo que nos fez cair. Lembra daquela carta que Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volte à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, para que você possa se fortificar em Deus,
para que você possa ser dia após dia ser assistido por Deus em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às dores, em meio aos sofrimentos e em meio às perseguições. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, Timóteo. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, Timóteo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nós precisamos ter uma vida piedosa dia após dia, nos fortificando, tendo uma mente transformada. O apóstolo Paulo novamente fala da igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este presente século, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam perceber como é boa, perfeita e agradável a vontade do nosso Deus. Temos que nos envolver com Deus dia após dia, e temos que envolver Deus em cada, meus irmãos, em cada assunto, em cada decisão das nossas vidas. Toda hora nós temos que ler, pensar, orar, jejuar, vigiar. Se não fizermos assim, irmãos, se não nos fortalecemos em Deus dia após dia, nós não suportaremos as perseguições, nós seremos tragados pelo inferno. A Bíblia diz em 1 Pedro, na epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Se ele está procurando, significa que nem todos ele pode tragar. Porque ele vai procurar tragar, mas o servo de Deus está lendo a palavra de Deus. Ele vai tragar, mas o servo de Deus está pensando na palavra de Deus. Ele vai tragar, mas o servo de Deus está jejuando. Ué, mas ele não está sofrendo? Está jejuando. Mas ele não está sofrendo perseguição? Está jejuando. Mas ele não está no naufrágio? O apóstolo estava jejuando. Mas ele não sofreu apedrejamento? Mas ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Estava vigiando para não pagar o mal com o mal. Oh, meus irmãos, nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis às coisas de Deus e à sua palavra, se não transformarmos a nossa mente através da renovação da palavra de Deus. Nós corremos o risco de chamar o bom de mal, o mal de bom, o amargo de doce, o doce de amargo, assim como diz o profeta maior Jeremias, no capítulo de número 5, versículo de número 20. Irmãos, precisamos olhar para o alto, de onde veio o nosso socorro em meio às intensas trevas, e nós não vamos conseguir fazer isso se não nos fortalecermos em Deus. Se nós formos manipulados muitas vezes pelo mundo, pelos programas de televisão, nós não teremos vida com Deus. E nós precisamos ter essa vida com Deus dia após dia. Vejam o que disse Jesus em João, capítulo de número 18, versículo de número 36. O meu reino não é deste mundo. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não compreendeis que a amizade do mundo se constitui inimizade a Deus? Veja o que diz o apóstolo João, em 1 João, capítulo 12, versículo 15. Não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Veja o que diz de novo João, no capítulo de número 5, versículo 17, na epístola: o mundo inteiro jaz no maligno. Se nos entregamos a Cristo, irmãos, nós somos seus soldados. E aqui é o que disse Paulo a Timóteo. Você já se entregou a Cristo, você é um soldado, e a compreensão desta guerra para um soldado é de extrema valia. Você precisa perceber, eu já percebi, eu lutei o meu combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu posso estar sendo entregue ali à morte daqui a dias, mas você precisa combater o seu combate.
E como soldado, você precisa se apartar das coisas do mundo. Você precisa se apartar dos prazeres deste mundo. Você precisa se apartar para poder combater o bom combate da fé e enfrentar toda sorte de perseguições, Timóteo. Fica atento às ordens do seu capitão, como eu fiquei, porque você já está alistado em um quartel, Timóteo. Nessa vida você não deve se embaraçar com as coisas desse mundo. Deve suportar comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O combate final já foi vencido. Jesus, o nosso Senhor, já triunfou na cruz. Nós temos a vida eterna, Timóteo. Mas enquanto vivermos aqui, precisamos combater o nosso combate. Todo cristão precisa combater o bom combate. Você, meu querido irmão, precisa combater o seu combate. Então você precisa pegar esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Fortifica-te na graça. Tenha vida com Deus. Pare tudo. Leia as Escrituras. Bebe de Deus. Bebe do Espírito Santo de Deus. Um soldado deve ter o cuidado de agradar o seu general. A grande preocupação do cristão deve ser buscar agradar a Cristo e ser aprovado por Ele. Não é ser aprovado pelo mundo, não é ser aprovado pelo seu irmão, não é ser aprovado pela sua esposa ou pelo seu marido, é ser aprovado por Cristo. Cristo, porque Ele de fato é quem conhece o meu coração e o seu coração. Ser um bom soldado é reconhecer, meus irmãos, que você tem um inimigo. Um inimigo que está disposto a destruir, não só destruir a sua vida, mas destruir a igreja, destruir as crianças, destruir esta geração, destruir os adolescentes, destruir o casal, destruir as famílias. E o apóstolo Paulo aprendeu a aplicar a palavra em todas essas coisas. Eu sou mais do que vencedor. Jesus aprendeu a aplicar a palavra na tentação do monte. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 4, versículos de 1 a 11. Ele não disse está amarrado, ele não disse está repreendido, ele disse está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Jesus foi tentado, irmãos, mas ele não cedeu. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5, versículo 18, diz que o mundo jaz no maligno. Ele não pode te tocar, mas ele é maligno. Ele vai levantar perseguição, ele vai levantar calúnias, ele vai levantar perseguição de tal monta, irmãos, que somente nos fortalecendo em Deus, lutando como bons soldados, nós conseguiremos vencê-la. Depois do imperador, quero te falar o quanto essa perseguição é cruel. Depois de Nero, depois que ele se suicidou, se levantou um outro imperador, meus irmãos, o imperador Vespasiano. Esse homem, ele construiu o Coliseu e a festa de inauguração desse Coliseu durou aproximadamente 100 dias. Sim, 100 dias, aonde 10.000 cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em pelos para que fossem devorados pelos cães. Eles eram postos naquela arena para que os touros pisassem. Eles eram jogados naquela arena para que os leões os devorassem. Foi um verdadeiro banho de sangue. Perseguição que vem da parte do inimigo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, há um inimigo que está por trás disso. É claro que ele usa pessoas, é claro que ele usa as autoridades, é claro que ele usa, mas a luta não é contra as autoridades. Devemos orar pelas autoridades e devemos reconhecer quem de fato é o nosso inimigo, que está disposto a destruir. Irmãos queridos, a perseguição pode ser intensa e severa. Aqui, na inauguração desse Coliseu, foram
foram sacrificados 10.000 cristãos, mas todo ano morrem mais de centenas de milhares de cristãos, continuam a morrer, continuam a serem perseguidos, e quanto mais perseguidos são, mais a igreja cresce. Sabe por quê? Porque há uma promessa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo 18, que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aonde está o imperador Diocleciano, que ali disse que ia acabar com as escrituras, queimando elas todas? Hoje, em meio à pandemia, é um dos livros mais lidos. Podem fechar a igreja, podem fechar os templos, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus é livre. A palavra de Deus está entrando em tudo que é nação, em tudo que é raça, em tudo que é tribo, em tudo que é língua, em tudo que é etnia. A igreja de Cristo, a triunfal, a igreja espiritual, ela está aberta. A palavra de Deus está sendo propagada, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, quanto mais perseguição houver, mais a igreja se posicionará e crescerá, porque a igreja não é guiada por um general qualquer, ela é guiada pelo general dos generais, que chama-se Senhor Jesus Cristo. O bom soldado deve compartilhar, aqui dizia Paulo a Timóteo, porque Timóteo estava com vergonha da prisão de Paulo, e ele disse o seguinte: combate o bom combate, combate o bom combate, compartilha das minhas lutas, compartilha das minhas lutas. Um bom soldado, meus irmãos, levanta aquele soldado que está ferido, levanta aquele soldado que está angustiado, levanta aquele soldado que está aflito, levanta aquele soldado que está moribundo, né, à beira do caminho, né? Olha o que ele diz: nenhum soldado se deixa se envolver nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, o atleta é coroado como vencedor, mas para ele ser coroado como vencedor, ele deve competir de acordo com as regras, de acordo com a palavra, de acordo com o jejum. Há um caminho, meus irmãos, que é estreito para mim, para você, e dia após dia ele está se estreitando. Jesus está voltando para levar a sua igreja, a sua noiva, e o caminho está se estreitando. Mas é bom que saibamos que a nossa vida cristã é bem mais alta do que qualquer perseguição, do que qualquer privação. Novamente, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 10 a 16, ele agradece aos irmãos por terem suprido as necessidades dele. Chegou um momento que ele precisou de ofertas, precisou de ajuda, e se não fossem os irmãos, só Deus sabe o que aconteceria com o apóstolo, mas os irmãos o abraçaram, e ele agradeceu, mas ele disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, eu sei ter abundância, mas também sei viver em escassez. Eu sei o que é uma mesa farta, mas também sei comer o arroz com ovo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um aprendizado. Em meio à perseguição, esse homem estava preocupado a instruir o seu discípulo a ficar de pé. Ele não estava apresentando um relatório negativo. Por que eu fui abandonado? Eu estou decepcionado. Eu estou triste. Eu estou cabisbaixo. Poxa, quem deveria me defender não defende. Não! Quem deveria defender não defendeu, mas aquele que Paulo dependia jamais abandonou ele. Aleluia! E ele estava com plena convicção de que a coroa da justiça já era guardada para ele. Meus irmãos, eu quero terminar esta mensagem falando sobre a armadura de Deus.
Um soldado deve ter a sua armadura, deve se fortificar em Deus, deve lutar para vencer a prova como um atleta, como um lavrador deve ser o primeiro a comer e ali dia após dia saber lidar com as intensas lutas e perseguições que aparecem. A armadura de Deus. A armadura de Deus é de Deus, mas Ele te dá. Então, revista-se dessa armadura dia após dia, quando a perseguição se tornar intensa, quando a guerra explodir, se vista diariamente da armadura de Deus. E ali há várias peças. A verdade, se cinja da verdade diariamente, fuja daquilo que é mentira. A mentira é a mentira, a verdade é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Couraça da justiça, proteja o seu coração. Proteja o seu coração, porque segundo o livro de sabedoria, Provérbios, no capítulo de número 4:23, é deles que saem as saídas da vida. Calçai aos pés com o evangelho da paz. O Senhor disse a Josué que ele fosse forte, que ele fosse corajoso. Haveriam perseguições daqueles povos, mas a terra já estava prometida, e aonde ele colocasse a planta dos pés dele, o Senhor o daria por herança. O escudo da fé, irmãos, em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos de frustração, em momentos de decepção, em momentos de desilusão, em momentos de falência, em momentos de luta, em momentos de perda, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Epístola aos Hebreus 11:6, fé. Que Deus aumente a sua fé. Capacete da salvação, porque nem tudo que pensamos somos nós que pensamos. É muito comum em meio às perseguições, em meio às guerras, aos momentos de privações, pensarmos em morte, pensarmos em dar cabo da nossa própria vida, pensarmos como será o amanhã, irmãos, e só pensamentos de tragédia, só pensamentos de perda. Nós temos que levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Segundo diz a segunda epístola de Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, parte B. Portanto, nós temos que tomar o capacete da salvação, porque nem tudo o que pensamos somos nós que pensamos. E por fim, irmãos, nós devemos segurar a espada do Espírito. A espada do Espírito, porque, meus irmãos, em meio à perseguição, em meio à guerra, em meio à dor, não há nada mais poderoso do que ser vivificado pela palavra de Deus. Por isso o salmista, com muita propriedade, disse no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, com essa armadura de Deus, se fortificando em Deus dia após dia, sendo bom soldado de Cristo, com essa armadura que é a blindagem das blindagens, com essa armadura você também será conduzido ao triunfo, Timóteo, e combaterá o bom combate como eu combati. Além de triunfar, Timóteo, a fragrância do conhecimento do eterno Deus será transmitida de você a outros homens, para que esses soldados também saibam guerrear. Olha que coisa linda que ele diz no versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as, ou seja, transmite-as aos homens fiéis, para que sejam também capazes de ensinar aos outros. Ensina aos outros a combater o bom combate da fé. Não termine a sua vida com o coração amargurado, entristecido, apresentando relatórios negativos. Não. Termine a sua vida como Paulo, que embora ali, no corredor da morte, se preocupou com a igreja e decidiu instruir o seu filho na fé. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu ministério, e que em tempos de perseguição jamais esqueça, há um combate a ser combatido. Então, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe, não deixe de curtir, compartilhar, comentar
e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.